pensamos em missão e espiritualidade, nós pensamos sempre o que nós estamos fazendo, para o que nós viemos aqui. Então, com esses pensamentos, eu sempre paro, muitas vezes eu estou andando pela rua e penso, me sinto estranha realmente. Eu penso, Senhor, o que realmente eu estou fazendo aqui? Qual é a missão? É uma pergunta que acho que todos nós, em certos momentos, nos perguntamos, né? E mais do que isso, mais do que nos perguntarmos o que é a missão, nós paramos, eu pelo menos, acho que a minha experiência como ser humano encarnado, né, espírito encarnado, nesta matéria, eu me sinto estranha. Muitas vezes eu estou andando pelas ruas e paro e falo, nossa, mas o que é isso? O que é essa concretude, o que essa matéria toda à nossa volta representa? E eu me sinto, eu posso dizer, até desconfortável. Porque nós, espíritos encarnados, olhamos à nossa volta, e o que é isso? Carro, casa, avião, cadeira, mesa? O que é essa matéria toda à nossa volta? E a gente, eu não sei se vocês, mas eu me sinto desconfortável e estranha na matéria. Pois bem, então eu estava um dia desses, um tempo atrás, acho que uns 8, 10 meses, nesses pensamentos, indo para a escola, né? Aquelas crises, a gente pensando, caminhando, pensando. Aí na Central Station eu passei na livraria. Tinha um tempinho ainda para começar a aula, parei. E os livros, fazendo uma parêntese aqui, para quem gosta de leitura, a gente sabe, os livros muitas vezes nos trazem mensagens das questões que nós temos interiormente, né? Então a gente está pensando naquilo, mas de repente você encontra um livro. Então, você encontrou o livro ou o livro te encontrou, né? Então eu estava passando e aí, aquelas bancas de promoção, encontrei este livro. Ele me encontrou. How to Find Your Mission in Life. É um autor famoso, escritor do best-seller Qual a Cor do Seu Paraquedas. E ele, neste livro, embora ele seja um conselheiro profissional, então ele fala da missão no sentido profissional, o que nós estamos fazendo aqui, qual a nossa vocação, mas ele faz nesse livro uma abordagem bastante espiritual, voltada no sentido mais transcendental da palavra missão. E eu fiquei com aqueles pensamentos, eu falei, puxa vida, eu desde muito pequeno, os livros para mim representam isso. A gente começa a ler e você fala, nossa, isso foi escrito para mim. Acontece, acho que, com a maioria de nós aqui, né? Então, foi um sinal, eu fiquei pensando, passados os meses, eu estava aqui afastada da casa e vim assistir uma palestra da Glória sobre mediunidade. E a Glória, num certo momento da palestra, nos fala, bom, gente, nós estamos aqui, nós ainda precisamos evoluir e muito, nós estamos aqui cumprindo tarefas. Nós ainda não estamos cumprindo missão. Tarefa. Sempre. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, é verdade, a gente está sempre no dia a dia fazendo tarefas, né? Levantamos, cuidamos dos nossos filhos, dos nossos esposos, vamos para a escola, estudamos, trabalhamos, tarefas. E eu fiquei pensando naquela frase da Glória. E a Glória terminou a palestra. Eu falei, Glória, eu vou vir aqui fazer uma palestra. Ela, Cris, vai ser um prazer. Passou mais uma semana, a gente teve aqui o Dia das Mães. Ela me cobrou, Cristina, você veio fazer a palestra? Eu falei, qual é o nome da palestra? E eu me vi falando, missão e espiritualidade. Aí eu falei, opa, já está dito. Então,
nisso eu comecei a me preparar. Mas, como é um tema, né? É um tema abrangente, e falar de missão e espiritualidade exige realmente você estar pelo menos um pouco preparado, né? E eu fui juntando, fui estudando um dia, passou uma semana, passaram-se 2, e eu fui montando os pensamentos. Mas o que me veio foi, bom, qual é a premissa? Allan Kardec diz, se você não puder provar o espiritismo através da ciência, fique com a ciência. E eu pensei, falei, bom, eu vou mais ou menos nesse caminho. Porque, como eu não tenho grana, né, gente, se envolve várias coisas, eu pensei, eu tenho que me apegar em alguma coisa concreta para apresentar este tema. E assim fui colocando as ideias. Semana passada eu já estava com a palestra, mais ou menos não, já estava com a palestra pronta, na terça-feira, na quarta, agora me ligou e disse, vai ser melhor nós adiarmos a palestra. E eu falei, não tem problema. Mas pensei, não é por acaso. Sempre tem um motivo, né? Então foi adiada e fiquei com aquilo. Então, no fundo, eu estava me sentindo um pouco insegura em fazer abordagem nessa direção científica, vamos assim dizer. Porque, na verdade, eu pouco conheço de ciência. Mas, aí de novo a Glória me passou um e-mail com a palestra da Anete Guimarães. A força das mudanças interiores. E eu assisti essa palestra na sexta-feira. E quando eu assisti a palestra, eu pensei, muito obrigada, Glória, e os guias espirituais, porque realmente eu percebi que a direção que eu havia colocado para falar sobre missão e espiritualidade não era tão cabível, porque a Anete, ela nos coloca muito bem ela provando na palestra dela que todas as parábolas de Jesus podem ser comprovadas cientificamente. Então, é a ciência dando suporte ao espiritismo. Pois bem, então, seguindo essa linha, eu falei muito obrigada, me senti mais aliviada e pensei, vamos lá. O que é missão? O que é missão? Vamos pegar o sentido da palavra didático, né? Então eu fui lá na internet e coloquei alguns conceitos sobre o que é missão. Missão no sentido da religião, militar ou organizacional. Mas o que primeiro chama atenção é missão, função ou poder que se confere a alguém para agir. Muito bem. Religião são os missionários, militares. E na missão organizacional? Toda organização tem a sua missão, né? Missão é a razão de ser de uma organização. Então ela vai, é o que ela se propõe a fazer no mercado. Então, esses conceitos. Cristina, pode apagar essa luz? Está dando reflexo na TV, por favor. Tá melhor, né? Tá. Bem melhor. Não, é aquela mesmo. Essa ó. Não, Pode anterior. apagar essa daqui também. Pode. Eu vou dormir? Assim, Eu vou dormir. Então, a missão, nesse sentido de organização, é o que a organização se propõe a fazer no mercado. Mas no sentido abrangente, a função ou poder que se confere a alguém para agir. Nós estamos aqui cumprindo uma função. Mas quem nos autorizou a vir, né? Então é a primeira questão que a gente levanta em relação à missão. Então, continuando, né? A definição da organização deve ser clara, simples. Pois bem, tem que canalizar esforços naquilo que a organização é melhor. Continuando.
Mas eu fiquei com isso. Função ou poder que se confere a alguém para agir. Essa é a definição da missão. E quem foi que nos conferiu o poder para agir? Nós estamos aqui por quê? Quem nos autorizou? Né? Então, essa é a maior questão. Se nós estamos aqui, nós tivemos autorização de alguém para vir. E essa pessoa só pode ser o nosso Criador. Nós estamos aqui e para ele voltaremos. Então, nós somos seres espirituais que estamos aqui em missão. E essa missão não interessa a maior missão, porque nós não temos muitas vezes a consciência, mas a verdade é que nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de distribuirmos o amor que somente nós, seres humanos, podemos colocar na Terra. E esse poder, quem nos delegou, foi o nosso Criador. Então, assim pensando, vamos na mesma linha falar sobre espiritualidade. E o que é espiritualidade? Algumas definições, porque tem várias também, mas as mais que fazem mais sentido aqui, né? Dimensão da pessoa humana que traduz um modo de viver característico do ser que busca alcançar a plenitude da sua relação com o transcendente. Então, é a dimensão do homem visto como ser naturalmente religioso, que constitui a sua mais profunda essência e aspiração. Então, espiritualidade é essência. E espiritualidade é também aspiração. Lógico, porque nós, como seres espirituais que somos essencialmente voltados para a espiritualidade e é o que nós aspiramos. Nós estamos aqui como espíritos e queremos retornar a esta espiritualidade. Pois bem, então, voltando à mesma definição, para nós fixarmos e direcionarmos, corresponde ao que o ser se propõe a fazer, é o propósito da sua existência, missão é a razão de ser. E espiritualidade é a sua mais profunda essência e aspiração de ser. Boa tarde, boa tarde. Então, com essas duas definições, vamos assim dizer, didáticas, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que realmente a missão é a nossa razão de ser aqui na Terra. Nós não estamos aqui à toa. Para o que quer que seja que nós tenhamos vindo, é a nossa razão de ser. Né? E nós estamos nessa essência da espiritualidade. Então, com esses dois conceitos, nós concordamos então com isso. Missão, propósito da existência. Missão, razão de ser. Espiritualidade, essência e aspiração. Muito bem. E aí a gente vamos voltar um pouco esses conceitos, né? Através da ciência. Nós temos a lei da analogia. Assim na Terra como no céu, que é a mesma coisa, o que está acima é como o que está abaixo. Isso é antigo, não é, gente? Essas frases são bem mais antigas do que a ciência hoje já comprovou que isso realmente é fisicamente provado. O que está acima é como está abaixo. Né? Hoje a ciência prova que o macrocosmo é a mesma coisa do que o microcosmo. Então, a ciência está explicando a espiritualidade, porque essas frases são espirituais, não são? Assim na Terra como no céu, a nossa oração, né? Hermes Trismegisto já dizia: o que está acima é como o que está abaixo. Essa é a lei da analogia. Então,
Eu vou fazer um parênteses aqui e vou mostrar para vocês um pequeno videoclipe que eu trouxe. Não está muito nítido, mas é só para a gente visualizar o que a gente tenta dizer sobre a lei da analogia. Vou passar aqui. É só 5 minutos. Desculpa, gente. Ficou desligado o computador, eu pensei que tinha ligado. Ó, desculpem, foi falha mesmo, que técnica.
Muito bem. Então, eu só trouxe esse vídeo porque foi o que eu encontrei que mais se aproximava da mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje. O que está acima é como o que está abaixo, nós estamos falando. Vocês podem ver aqui nessa imagem que o nosso cérebro é uma foto idêntica do universo. Então, o universo macro e micro seguem um padrão, né, de formação das moléculas. Então, a gente vê no filme algumas mensagens que vai passando no clipe, é isso. São padrões idênticos, tanto na formação do universo, quanto na formação de qualquer ser. Então, o que está acima é o que está abaixo. Isso é comprovado cientificamente hoje. Então, nós podemos dizer, sim, a espiritualidade é explicada nesse ponto pela ciência. Mais do que isso é uma coisa que a gente não pensa, a gente não para pensar, porque é tanta materialidade, não é verdade? Nós somos rodeados por tantas coisas que nos enganam os olhos, que a gente não pode pensar, poxa, minha mente é um universo, né? Nossa mente é um universo. Isso é muito grande, isso é muito significativo. A gente para pensar nisso no dia a dia, nós somos engolidos por tarefas, né? O tempo todo a gente não para. Minha missão, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu vim de Deus, eu vim do Criador, e para Ele eu vou retornar. Eu sou a essência espiritual e minha aspiração é a espiritualidade. Né? É uma coisa que nós devemos pensar o tempo todo, desde o momento que acordamos até o momento em que vamos dormir. Porque nós não estamos aqui à toa. Todos nós sabemos aqui, nós espíritas, né? Nós temos a missão, e a missão é amar. E amar. Mas não é colocar esse amor como assim, eu amo, amar todos igualmente, principalmente a si próprios. Então, continuando com esse raciocínio, nós falávamos da lei da analogia, e então, baseado nesse pequeno videoclipe, né? Então a gente viu que o ser humano, como eu falava, é a cópia fiel do universo, é a representação material do movimento do universo e é uma configuração de todos os genes, de toda a morfologia humana e das galáxias. Tudo segue o mesmo padrão, desde o menor inseto à nossa galáxia. Todo o universo evolui segundo esta configuração. Padrões e são leis estabelecidas fisicamente, porque nós estamos no mundo material. E é interessante falar que nós estamos no mundo material, porque um dos maiores problemas hoje dos cientistas é reproduzir a antimatéria. Eles não conseguem. Por quê? Boa pergunta. Eu estava assistindo um programa uns meses atrás falando sobre ciência nos SBS, né, sobre o universo, o caos do universo. E ele, no programa, ele nos abordou como é que aconteceu, né? Então, como é que surgiu o universo? Todo mundo sabe, teve o Big Bang. Depois do Big Bang, o universo se encheu de poeira, né, pela explosão. E depois que foi dissipada essa poeira, essas nebulosas, surgiram a matéria e a antimatéria. E parecia que era um desperdício, porque quando a partícula da matéria encontrava a partícula da antimatéria, ela se aniquilava. Isso foi se aniquilando, antimatéria, antimatéria, matéria, antimatéria, mas
tinham mais matérias. E quando todas as antimatérias haviam sido destruídas, sobraram as matérias, as partículas da matéria. E foi a partir daí que o nosso universo material, iniciou-se. Então, os cientistas dizem, bom, se tem um universo, nosso universo visível, material, provavelmente tenha um universo antimaterial? Possível. Eles não provam. Estão tentando isolar essa antimatéria, conseguiram, através de meios artificiais. Mas toda vez que surge uma antimatéria, a matéria vai, né? Então, só sobra energia desse encontro. Então, a gente sabe que esse é um mundo material realmente, só tem partícula material. E é por isso que a gente está aqui. E, seguindo isso, a gente pensa. Então, tá bom. Energia, espiritualidade é a essência. E missão é a razão do ser. E o que nos falta? A consciência dessa missão? Quando nós temos espíritos que são mais evoluídos aqui na Terra, eles sabem para o que veio, né? Eles têm definido a missão. E nós sabemos, mas se nós temos a nossa consciência, que é um atributo do espírito, consciência é um atributo do espírito? Vocês concordam com isso? Sim. Ele é uma qualidade psíquica, mas é um atributo espiritual, né? E ele está na mente, no nosso pensamento, lógico. Consciência de um indivíduo é uma das manifestações do espírito. A gente está aqui, a gente tem consciência e a gente traz lembranças, coisas que nós já vivemos, né? Ele é o sexto corpo, identifica seu estado de compreensão e discernimento. Pois bem, então nós temos 3 definições. Porque eu não conseguia ficar só com a missão e espiritualidade. Para a missão e espiritualidade, para você cumprir a sua missão, você tem que estar consciente, você tem que ter essa consciência de que você tem uma missão. Primeiro, missão, qual é a nossa missão? Ser essencialmente espirituais, voltarmos à espiritualidade. A gente tem que ter essa consciência. Então, ao que viemos, o que pretendemos, isso está na nossa consciência o tempo todo. O que estamos fazendo? Como percebemos as pessoas? E qual é o nosso estágio de conhecimento? Né? Isso a gente carrega, nossas experiências, nossos valores. Muito bem. Se nós fixamos as nossas consciências, se nós tornamos isso constante, isso não fica mais forte na gente? Nós poderíamos, através disso, emanarmos melhor e fazermos dos nossos pensamentos, das nossas ações e das nossas palavras, consciência. Expandir essa consciência de uma forma mais positiva. Se nós tornarmos, se nós trouxermos para a nossa consciência, bom, eu tenho uma missão, eu vim de Deus e eu volto para Ele, isso é uma certeza, eu estou no mundo material, mas é passageiro, porque lembra, como nós falamos, eu sei, eu me sinto desconfortável, eu acho que a maioria das pessoas, no momento se sente, eu estou aqui, por que tantas angústias? Por que tantas pessoas têm essa depressão? Porque a gente sente que nós não somos daqui. A nossa essência é espírito. Nós queremos voltar a esta espiritualidade. E por conta disso, o nosso desconforto. Por conta disso, tanta depressão, tantas coisas, tantos... Porque a materialidade nos engole. E se nós não tivermos o tempo todo na consciência de que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui porque é a única maneira de que o espírito tem, a única, neste mundo material, que o espírito tem para evoluir.
Porque a gente não pode esquecer que no mundo material, o espírito é também matéria. Eu vou dizer por quê. Então nós dissemos, nós temos que ter a consciência da presença de Deus, de quem a nossa missão é derivada. Nós não estamos aqui. Função ou poder que nós temos de quem? De Deus. Nós não viemos aqui porque, eu vou. A gente teve que ter uma autorização, concorda? A gente teve que ter uma autorização. E está em tudo. Tudo que nós fazemos, nada é por acaso. Não existe acasos. Então nós temos que fazer o quê? Dia a dia, passo a passo, fazer deste mundo melhor. Guiados pela consciência divina, como nós falamos. Como nós vamos fazer isso? Conscientização, não existe outra forma. Nós temos que treinar a nossa mente para essa consciência divina que nós carregamos. E também exercitar o talento. Porque o talento, muitas vezes, qualquer que seja, todo mundo tem um talento. Né? Todas as pessoas, sem exceções, traz para a Terra alguma coisa única. Alguma coisa especial para ser trabalhada. E através da consciência nós vamos atingir esse talento. Deus nos enviou pela razão única de podermos contribuir de forma exclusiva, né? Como nenhum outro ser poderia. Muito bem. Fomos enviados para um propósito especial. Ampliarmos a nossa consciência da espiritualidade. Essa é a nossa missão principal. Cris, você me permite fazer uma pergunta? Claro. Antes que você avance na tua palestra. Se aqui na matéria o nosso espírito não se adapta, teoricamente é isso. Resumidamente é isso que você disse. Não, eu quero dizer que não é que ele não se adapta. Nós nos sentimos estranhos. Isso. Certo desconforto. Um desconforto, porque para nós, como nós temos a essência espiritual, eu acredito, talvez eu esteja enganada até na minha colocação, eu acredito que nós sentimos esse desconforto e nós temos exatamente que nós queremos voltar, nós estamos aqui para aprender alguma coisa de uma forma, uma missão, seja ela qual for, mas nós não somos seres materiais, né? Nossa essência é espiritual. Nossa aspiração é espiritual. E o espírito não se adapta, de uma certa forma, ele se sente preso. Não é verdade? Claro. Mas Tolhido, né? A minha questão é a seguinte. Se por um instinto a gente repudia essa matéria, nosso espírito não pode ser antimatéria? Onde que nós podemos chegar? Por isso que a gente estava falando. Existe um mundo material. Este é o mundo. Exato. Este. E a antimatéria, onde está isso? Né? Aonde está a antimatéria? Que a gente não encontra. Os cientistas supõem que existe um universo paralelo antimaterial. E é aí que nós vamos tentar desenvolver. Porque se nós estamos na matéria, o espírito não é daqui. Com certeza. É possível que seja da antimatéria? Né? É porque eu estava... Se é, a ciência vai provar. Mas é muito difícil, para quem não conhece a antimatéria, seria o negativo da matéria, vai. Mas não é bem nesse sentido. Porque a gente poderia dizer negativo e positivo, e não é bem assim. Não, porque ela se anula. Né? Eles se anulam, e desse encontro da matéria com a antimatéria, surge a energia. Exatamente. Né? Por isso, é isso que eu estava pensando. Uma energia agora. Que é feita de quarks e gluons, se eu não me lembro. Não esqueci o nome. E esses quarks, exatamente, são consideradas
as partículas conscientes, inteligentes. Exato. Muito bom, obrigada. Eu estou aqui já viajando aqui na tua palestra. Muito obrigada. E é como a gente fala. Então, se a gente está no mundo material, existe um mundo antimaterial, sim. Então, eu não conseguia falar sobre espiritualidade, sobre missão, sem colocar essa coisa da consciência. E a ciência, obviamente. Então, a gente pode dizer que espiritualidade nos remete à ciência. E, por conseguinte, nos traz a consciência da nossa missão. Então, uma coisa nos leva a outra. Se nós estamos falando de espiritualidade, nós temos que nos apoiarmos na ciência, nós temos que expandir a nossa consciência para que ela nos leve à nossa missão. A nossa missão como ser encarnado neste planeta. Pois bem, e nesses pensamentos todos eu encontrei meu amigo Einstein. Grande. Eu adoro Einstein. Quer dizer, fiquei assim mais íntima dele agora, porque eu conhecia pouco, na verdade. Todo mundo sabe a teoria da relatividade, né? É uma teoria que ninguém esquece, você passa os anos, ficou gravado nas nossas memórias de estudantes, muito bem. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Fantástico, gente. Ele foi incrível. Ele não foi o primeiro. Ele colocou isso legível, vamos assim dizer, porque na verdade dizem que ele, eu até anotei aqui o nome, que quem inventou, quer dizer, quem descobriu primeiro essa fórmula foi um matemático francês e um físico neerlandês, né? Só que foi o Einstein que deu corpo à teoria. Ele sonhou. Ele amava tanto e pensava tanto nisso, tanto, que ele começou a ter sonhos. E é interessante isso, não vou falar disso, fica para outra palestra. Ele começou a sonhar com umas vacas, e começou a fazer analogia com isso. E começou a pensar muito sobre isso, e você vê como são os nossos guias espirituais. Né? Quando você pensa muito em uma coisa, você não consegue solucionar aquilo, a gente sonha. Eu sonho. Eu sonhei. Eu falei, Einstein, obrigado. Porque realmente eu olhava para a tela e coloquei um slide e outro, pensando naquilo. E eu ficava olhando para essa forma assim, mas o que isso tem a ver com missão e espiritualidade? O que isso tem a ver com missão e espiritualidade? Eu ficava olhando, olhei dias, olhei semanas. E, lógico, os nossos guias espirituais sempre vêm no nosso auxílio, né? O que ele fala? Essa foi inovada porque, exatamente, a teoria da relatividade já existia desde Newton. Newton já tinha colocado isso, só que de uma forma, né, estanque. E ele falou, não, a lei da conservação da energia também é conservação da energia e da massa, afirmando que nem a energia, nem a massa podem ser criadas ou destruídas, embora uma forma de energia ou de matéria possa ser convertida em outra. E o que é isso? O que significa isso? Tudo bem. Energia não pode ser criada nem destruída. O espírito pode ser criado ou destruído? E a massa? E a massa corpórea? Ou qualquer massa? Pode ser destruída, mas se transforma em outra coisa. Né? A gente sabe desde criança, então, pelo próprio Einstein, né? A gente sabe que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é assim? Desde muito pequeno a gente aprende isso, não é verdade? E o que é energia? O espírito é energia? Né? E nós somos energia? Nosso corpo é massa corpórea, matéria. Pois bem,
E eu fui pensando, bom, quando foi agora, 2008, né? Como a gente tem que ter tudo provado, reprovado, e o ser humano fala, não, eu não acredito, né? Provaram realmente, olha lá. Pela primeira vez na prática, a massa do próton provém da energia liberada por 4 segundos, provando que a massa provém da energia. A massa provém da energia, conforme teorizado por Einstein. Energia não pode ser criada nem destruída, e em qualquer forma, energia acumulada exibe massa. Então, nosso espírito exibe massa corpórea. Nós somos energia. Então, a gente pode dizer que energia é igual à espiritualidade? A gente poderia dizer isso? Espiritualidade é um campo de energia, o espírito é pura luz, é energia. Então, nós podemos dizer que nós somos massa. Agora, uma pergunta. Nós poderíamos cumprir a missão neste mundo material se nós não tivéssemos uma massa corpórea? Não poderíamos. O espírito precisa deste corpo para voltar à espiritualidade. É um contrassenso, né? Porque o espírito encarna e ele quer, por que ele encarna? Porque ele quer cumprir missões e voltar à espiritualidade. Não é assim? Então a gente pode dizer que energia é igual à espiritualidade? A gente poderia afirmar isso? Que o espírito é imbuído de energia e vice-versa. Então, o espírito é uma energia e a espiritualidade também. Né? Então, voltando. O corpo, a nossa massa e energia. Não. A massa, ela é imbuída. Nós estamos no corpo para cumprir a missão. Então, nós temos o espírito que é pura energia. Nós somos movimentados por esse espírito que é consciente, né? Que nos traz a consciência de que somos seres vindos do espiritual. Não é isso? Então, pensando nisso, eu fiz energia, espírito. E matéria, que é a massa, se comparada com a nossa missão. Porque nós só podemos cumprir a missão encarnados. O espírito aqui, no mundo material, ele é igual à massa. Porque ele não pode agir se ele não tiver um ponto de apoio. Ele não pode. Ele poderia, espiritualmente, com a sua questão, Carlos, talvez no mundo antimaterial, ele não precisa. Mas aqui, nas nossas leis, na lei material, o espírito não pode agir sem o corpo. E como é que a gente faz isso? Nós vimos lá, né? Nosso cérebro é um universo. Nós podemos expandir essa consciência. Essa é a grande questão. A constância do nosso pensamento faz com que nós possamos evoluir? Se nós tivermos um propósito, se nós somos constantes nos nossos pensamentos evolutivos, apoiados pela ciência, nós vamos evoluir? Com certeza. Com certeza. Então, o que é o C na fórmula do Einstein? A velocidade constante da luz. Velocidade constante da luz. A gente pode dizer que a consciência, nossa consciência não tem a velocidade da luz. Por quê? Porque nós estamos presos em matéria. Né? Mas nossos pensamentos têm velocidade, não tem? E como? Né? Nós não podemos ter uma consciência que viaja à velocidade da luz, mas nós podemos ter constantes
pensamentos positivos. Então nós podemos dizer que velocidade constante da luz é igual a consciência constante. Então foi aí que eu fiquei pensando no Einstein. Que cara incrível, porque ele não só nos deu a fórmula que é utilizada para todos os cálculos do macrocosmo. Ele colocou isso numa fórmula que é utilizada para tudo, até então. Que agora também é interessante, porque tem um astrônomo australiano que está dizendo que não, que essa fórmula está errada. Bom, mas no próximo capítulo, até então, tudo é calculado através da teoria da relatividade. Tudo. Inclusive Stephen Hawking, ele usa para justificar a teoria dele dos buracos negros no universo. Então essa fórmula é utilizada para tudo. Mas, gente, se essa fórmula é utilizada para tudo no mundo físico, astrofísico, enfim, eles usam essa fórmula do Einstein para calcular. Então nós podemos dizer, espiritualmente, que essa fórmula também se adequa ao nosso mundo espiritual. Porque nós estamos no mundo da matéria. E o espírito, aqui, neste mundo material, também se submete a essa lei. E a nossa missão está aí. E espiritualidade é o quê? Missão versus consciência. Missão, quando consciente, nos leva à espiritualidade. A gente pode dizer isso? Eu fiquei pensando muito, meu Deus, eu acredito que a nossa espiritualidade está baseada nisto, nessa missão que nós estamos aqui e que nós podemos expandi-la e tornarmos muito mais evoluídos se nós tivermos essa consciência